A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Gênesis, capítulo de número 25, e versículo de número 21, que vai nos dizer assim: Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. A Bíblia nos deixa claro que Isaac, ele orou ao Senhor. Isaac, ele não tomou atitude precipitada, mas ele orou e aguardou Deus trazer a resposta da oração dele. Deus me trouxe aqui para lhe dizer que tem respostas de orações que você fez e continua fazendo ao Senhor, que ele vai trazer para a sua vida. Muitas vezes, irmãos, vemos o tempo passar e pensamos assim: essa oração nem subiu, Deus nem recebeu. Pois é, mas Deus está dizendo: você está enganado, você está enganada, porque eu ouvi a sua petição. Declare comigo: eu sirvo a um Deus que escuta orações e no momento certo ele responde. Eu sirvo a um Deus que escuta orações e no momento certo ele responde. Deus lhe vê, Deus lhe ouve e ele tem o momento certo para trazer a resposta. Nós sabemos que Isaac era um dos patriarcas e para a promessa de Deus se cumprir era necessário que Rebeca viesse a gerar. Tem pessoas aqui, irmãos, que sabem que é necessário que Deus ele venha intervir, que Deus ele venha fazer um milagre para que você viva os propósitos dele. Deus diz para você hoje: confie em mim, porque o que você precisar eu vou trazer para a sua vida. O que você precisar para o cumprimento da palavra de Deus, para o cumprimento dos propósitos de Deus, o próprio Deus vai trazer para a sua história. Declare comigo: quem faz milagre na minha vida é Deus, e é Ele quem vai trazer o cumprimento da palavra dele na minha história. Quem faz milagre na minha vida é Deus, e é Ele quem vai trazer o cumprimento da palavra dele na minha história. Deus disse que iria fazer da descendência de Abraão muito numerosa. Deus disse que reis e povos, irmãos, procederiam dele e de Sara. Quando Deus ele fala algo, ele cumpre, mesmo que tudo seja contrário. Eu não sei como é que está o seu cenário, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o Deus que te fez uma promessa, que você e ele sabe qual é fiel para cumprir. Mesmo que humanamente falando não pareça que vai ter milagre, mesmo que humanamente falando não pareça que a porta vai abrir, eu quero lhe dizer: Deus, ele vai fazer o impossível acontecer, só acredite. Isaac não se precipitou, Isaac não pegou outra esposa, mas ele aguardou na promessa. O nosso problema, irmãos, hoje em dia é que a gente não sabe aguardar. Nós não temos paciência para esperar e queremos ajudar Deus no que ele disse que iria fazer na nossa vida. Quando Deus, irmãos, ele fala que vai fazer algo na minha e na sua vida, é ele quem traz o cumprimento da palavra dele. É ele quem faz o milagre acontecer. É ele quem traz a resposta para a nossa história. Então, meu irmão e minha irmã, se é ele quem traz a resposta, se é ele quem traz o cumprimento da palavra, o que a gente tem que fazer é o quê? Orar e aguardar. Foi o que Isaac fez. Isaac orou ao Senhor. Quando nós vemos aqui que Isaac orou ao Senhor, a gente não imagina que foi tanto tempo, né, irmãos? Parece que foi algo simples. Porque aqui no versículo 21 vai dizer que Isaac orou por sua mulher, porque ela era estéril, e o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Parece algo simples, não é verdade? Mas não foi tão simples assim como parece. Porque Isaac orou 20 anos para que Rebeca viesse a gerar. Muitas vezes, irmãos, nós pensamos que vai ser tudo muito rápido. Nós pensamos que a resposta da oração vai chegar logo, mas não é assim. Porque Deus tem um tempo certo de trabalhar. Deus, ele sabe o momento certo de agir. Declare comigo: o milagre ainda não aconteceu porque não é o tempo certo. No tempo certo ele acontecerá. O milagre ainda não aconteceu porque não é o tempo certo. No tempo certo ele acontecerá. Deus tinha uma promessa na história de Isaac também, porque ele era um dos patriarcas. Deus diz para você hoje: eu tenho uma promessa na sua vida, eu não esqueci do que eu lhe falei. Porém hoje é tudo improvável, mas não tome atitude precipitada. Continue orando.
Continue entregando nas mãos daquele que pode, daquele que é, daquele que faz milagres acontecer, porque ele vai fazer o impossível no tempo certo. Não ache que Deus está tardando, ele não está tardando. Ele não perdeu o controle de nada. Guarde isso na tábua do seu coração. Ele continua sendo o mesmo, ele não mudou, ele só quer que você confie. Ele só quer que você aguarde. Isaac, ele tinha tudo, irmãos, para repetir o erro do pai dele, porque o pai e a mãe dele se precipitaram colocando H no meio. Colocando H onde Deus, ele não mandou que ela fosse colocada. Porém, irmãos, Isaac, ele não pegou este exemplo e não trouxe para a casa dele, mas ele aguardou. Ele não se precipitou. Aqui é um exemplo para a gente seguir. Um exemplo de alguém que ora anos e aguarda. O salmista vai dizer no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Esperei com paciência. É fácil, irmãos? Não é. Nós sabemos que não é fácil esperar com paciência, mas o salmista vai deixar bem claro que o Senhor se inclinou e ele ouviu o clamor do salmista. Ou seja, mesmo que não seja fácil, é melhor esperar. Isaac nos ensina que a espera, ela é necessária. Não queira pular etapas, não queira que Deus faça as coisas no seu tempo, ele está lhe preparando. Deus está preparando você para receber o milagre. Deus está preparando você para receber a bênção. Deus está preparando a sua casa, para que vocês estejam preparados para o cumprimento da palavra dele. Então aguarde, descanse, espere. Não é fácil, eu sei. Mas Deus está dizendo, quem espera com paciência alcança. Você observa que Isaac, ele não esperou de braços cruzados, mas a Bíblia diz que ele orava. Aonde a oração tem resposta, aonde a oração tem milagre, tem resultados, mas não vai acontecer no meu e no seu tempo, é no tempo de Deus. Tem pessoas que entraram aqui porque estavam precisando ouvir esta palavra, que tudo é no tempo de Deus. Calma. Calma, porque Deus não errou o endereço quando ele te escolheu, quando ele disse que ia cumprir na sua história o que ele falou. Porque o nosso Deus, irmãos, ele vela sobre a palavra dele para a cumprir. Deus, ele não mudou e nunca mudará. Você observa aqui de maneira muito clara que Deus, ele tinha uma promessa na casa dos patriarcas e a esterilidade, ela sempre estava presente. Pode observar. Na história de Sara, Sara era estéril. E a Bíblia diz que ela concebeu e deu à luz a um filho que foi Isaac. Isaac se casou com Rebeca. E a Bíblia nos diz que Rebeca era estéril. E a Bíblia vai nos dizer mais. Isaac orou por Rebeca. E Rebeca concebeu e deu à luz a filhos. Jacó foi o escolhido por Deus para participar da aliança. A mulher que Jacó mais amava, que foi Raquel, ela era estéril. Mas ela concebeu e deu à luz a José e a Benjamim. Então nós observamos, irmãos, que sempre havia impossibilidades na casa dos patriarcas. Aonde há promessa, há impossibilidade. Para quê, irmã? Para o nome do Senhor ser glorificado. Para a gente entender, irmãos, que aquilo é milagre que a gente está vivendo. Não é a força do nosso braço, não é aquilo que estamos contemplando, mas é o que Deus, ele faz na nossa história. Declare comigo, o meu Deus faz milagres na minha história. E é ele quem traz resposta para aquilo que é impossível. O meu Deus faz milagre na minha história. E é ele quem traz resposta para aquilo que é impossível. O impossível quem faz é Deus. A impossibilidade na minha e na sua vida é para que a gente possa viver o milagre. Tem muita gente que quer viver milagres, mas não quer viver o impossível. E não tem como você viver milagres se não tiver impossíveis na sua vida. Porque o possível quem faz é você. O possível quem faz somos nós. O impossível quem faz é Deus. Nós servimos ao Deus do impossível. Nós servimos ao Deus que não ele não mudou. Ele é o Deus de Abraão. Ele é o Deus de Isaac. Ele é o Deus de Jacó. Ele é o Deus que cumpre a promessa dele. Deus disse que a descendência de Abraão seria numerosa. Se ele falou, irmãos, ele cumpre a palavra dele. Eu não sei qual é a promessa grandiosa de Deus na sua vida, na sua casa, no seu ministério. Mas hoje você olha humanamente falando e você diz é impossível. Hoje você olha humanamente falando e você diz não tem a probabilidade. Porém Deus,
Ele diz para você: o que é impossível aos homens é possível para mim. Você serve a um Deus que não mudou. Deus continua sendo o mesmo. E através dessa palavra ele diz para você: cumprirei o que eu te prometi. Vou fazer acontecer aquilo que eu falei que faria. Versículo de número 26. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú. Por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 60 anos quando Rebeca lhes deu a luz. Você observa, quando Isaque se casou com Rebeca, ele tinha 40 anos, versículo de número 20. Era Isaque de 40 anos, quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, irmã de Labão, o arameu. Então ele tinha 40 anos quando ele se casou com Rebeca. Rebeca só deu à luz a filhos quando ele tinha 60. Então foram 20 anos de espera. Foram 20 anos parecendo que nada ia mudar. Foram 20 anos parecendo que não fazia sentido orar. Porque assim, irmãos, nós sabemos que quando a gente ora e não vê o resultado logo, muitas vezes pensamos o quê? Não faz sentido continuar. Talvez você entrou aqui com esse pensamento: irmã, eu tô orando há um tempo por algo, mas eu acho que não faz sentido orar. Por quê? Porque eu estou vendo o tempo passar e não vi o cumprimento da palavra de Deus ainda. E Deus está dizendo, é porque tudo tem um tempo para todas as coisas, irmãos, para todo propósito. Debaixo aqui dos céus, irmãos, tem um tempo determinado para acontecer. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Quando nós aguardamos em Deus, irmãos, não tem como as coisas darem errado. Você observa que no casamento de Isaque e Rebeca, não houve nada, humanamente falando, que viesse com interferência. Por quê? Porque eles se posicionaram diante de Deus e aguardaram. Já no caso de Abraão e de Sara, houve interferências, houve batalhas dentro da própria casa. Por quê? Porque Agar estava sendo colocada onde não era para ela estar. Quando nós aguardamos em Deus, irmãos, nós temos paz. Guarde isso na tábua do seu coração. Quando nós aguardamos em Deus, Deus faz o milagre acontecer. Mas é no tempo dele, as coisas dele vai trazendo paz para a gente, vai trazendo alegria. Mas quando nós nos precipitamos e queremos fazer as coisas da nossa forma, nós acabamos acarretando para a nossa vida sérios problemas. Isaque, ele não acarretou para a vida dele sérios problemas. Por quê? Porque ele aguardou. Deus te trouxe aqui para lhe dizer: não tome atitude precipitada, aguarde. Ai, irmã, mas é difícil esperar. Deus sabe, eu também sei que não é fácil esperar. Porém, eu quero lhe dizer uma coisa: daqui a pouco você vai agradecer por ter esperado, por não ter se precipitado, porque a precipitação, meu irmão e minha irmã, ela gera problemas. A precipitação, a ansiedade, ela causa problemas que muitas vezes são irreparáveis. E são problemas que podem ser evitados se a gente confiar que Deus está no controle. Se a gente fizer como Isaque, orar e esperar. Porque tem muita gente, irmãos, que ora hoje e amanhã já quer o resultado. Tem muita gente que ora agora e já quer que Deus fale agora. Mas não é assim, irmãos. Deus, ele tem um tempo para agir. E o tempo de Deus, ele é perfeito. Deus, ele age no tempo dele. Ele trabalha no tempo dele. Ele faz milagre acontecer no tempo dele. O que aconteceu com Rebeca foi o quê? Milagre. A Bíblia nos deixa claro que ela era estéril. O ventre dela ficou fechado por 20 anos. Mas chegou um momento que Deus, ele resolveu agir. A Bíblia nos diz: o Senhor lhe ouviu as orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Deus ainda escuta orações. Deus ainda escuta o seu clamor. A palavra do Senhor vai nos dizer o quê? Clama a mim e responder-te-ei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Clame que eu te respondo. Ramandorei-candarasto. Tem gente que quer viver resposta, mas não quer clamar. Isaque, ele orou 20 anos. Mas a resposta chegou. Eu não sei quanto tempo você está orando ou quanto tempo você vai orar. Mas de uma coisa eu sei: se você aguardar em Deus, você não está perdendo tempo. Você está tendo convicção de vitória. Declare comigo: o meu Deus está trazendo convicção da vitória dele na minha vida. O meu Deus está trazendo convicção da vitória dele na minha vida. Deus continua sendo o mesmo, que ouve a oração e responde. Quando Rebeca,
ela concebe e dá à luz a filhos, é sinal que, irmãos, de que Deus, ele ouviu a oração e respondeu. Deus tem resposta para a sua oração. Deus tem resposta para você. É você mesmo que entrou aqui, que está orando por uma causa impossível. Porque a causa de Isaac era impossível, mas ele aguardou no Deus de milagre. Aguarde. Aguarde, porque Deus tem reservado para você milagre. Aguarde, porque Deus tem reservado para você resposta. E ele vai te fazer viver o impossível. Espere com paciência. Espere confiantemente pelo Senhor. Porque ele vai se inclinar para você, vai ouvir o seu clamor. E você vai ver que a oração, ela surte efeitos. Declare comigo, eu sirvo a um Deus que ele não rejeita a oração, mas ele faz milagres acontecer através dela. Eu sirvo a um Deus que ele não rejeita a oração, mas ele faz milagres acontecer através dela. A ponte para o seu milagre, sabe qual é? É a oração. Continue orando por esta causa, porque da mesma forma que Deus, ele respondeu a Isaac, da mesma forma que Rebeca concebeu e deu à luz a filhos, Deus vai trazer resposta de oração para a sua vida. Não cesse de orar, porque Deus tem milagre reservado para você. Foi ele que marcou o encontro com você para lhe dizer, a oração surte efeito. Continue orando. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque o seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai. Aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra. Deus, obrigada, Senhor, pela tua fidelidade. Obrigada, Senhor, por nos mostrar que se a gente aguardar em ti, meu Deus amado, nós vamos viver o cumprimento da tua palavra. Nós vamos viver resposta de oração, Deus. Tira toda a ansiedade do coração do teu filho. Tira toda a ansiedade do coração da tua filha, que eles aprendam a esperar com paciência. Porque não é fácil, Pai, no mundo que vivemos, termos paciência. Aguardarmos a Ramanturabacandará em algo. Mas eu lhe peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha fortalecer o teu filho e a tua filha para que eles aguardem. Para que eles continuem Ramanturai de Candarasto esperando. Para que eles vivam o resultado daquilo que o Senhor mesmo já direcionou para a história deles, porque o Senhor tinha milagres reservados para a casa de Isaac. Só necessitava eles aguardar. Eles precisavam só esperar confiantemente. O teu filho e a tua filha só precisam aguardar, só precisam esperar, porque vai ter resultado, vai surtir efeito, vai ter resposta de oração. Tu és o Deus que não mudaste, Senhor, mas o Senhor continua sendo o mesmo que respondeu a Isaac, trazendo alegria para a casa dele. Eu creio que o Senhor vai trazer resposta, que o Senhor vai trazer alegria para o teu filho e para a tua filha, e o nome do Senhor será glorificado na história deles, e o cumprimento da tua palavra vai acontecer para a honra e para a glória do teu nome. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo, o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha abrir porta de emprego, meu Senhor, fechar a sepultura, Pai, desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, meu Senhor, aqueles que estão se reconciliando contigo, Pai. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance, Pai, nas profundezas do mar. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde devem congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço também que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, que o Senhor venha trazer assinatura, causa ganha na justiça, a aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, e que o teu nome seja glorificado. Senhor, cada nome, cada pedido será visitado aqui de maneira especial, profunda e sobrenatural. Que haja resposta, Pai, que haja testemunho para os teus filhos contarem Jesus Cristo, e que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Senhor, eu te peço também que o Senhor abençoe e prospere aqueles que estão aqui diariamente, ouvindo cada palavra, que o Senhor conceda o desejo do coração deles segundo a tua vontade e o teu querer, pois a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Continua trabalhando, Espírito Santo, de maneira especial, Pai, falando melhor aos corações dos teus filhos. É em nome de Jesus Cristo, meu Senhor, que eu te peço, te agradeço crendo, Pai, na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que da mesma forma que Isaac, ele viveu
cumprimento da palavra, cumprimento da promessa de Deus para a vida dele, você também viverá. Só aguarde. Não pense você que a gente ora e o resultado chega logo, não. Muitas vezes vai demorar alguns anos, alguns meses, alguns dias, mas tenha certeza de uma coisa, que a promessa de Deus se cumprirá. Você vai agradecer a Deus por não ter desistido. Não desista, não retroceda, mas continue firme, porque Deus tem resposta de oração para a sua vida. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus Cristo, declare amém.